O lançamento do livro Saúde Tem História, que contém as palestras proferidas, é motivo de grande alegria e orgulho para todos nós. Já estamos no segundo volume e contamos com a experiência de indivíduos provenientes de diferentes campos profissionais, como historiadores, professores de literatura, médicos, enfermeiros, bioquímicos, advogados e biólogos, que compartilharam seus conhecimentos conosco ao longo destes anos. Os temas abordados são relevantes e atuais, entre eles podemos citar como a sociedade se organiza nos cuidados de saúde, como indivíduos ou estados se relacionam com a doença e a saúde e como nós entendemos nossa própria identidade. Podemos contar com uma audiência sem precedente nessa nova modalidade de palestras online. Tivemos uma média de 320 acessos nas últimas 11 sessões, o que nos dá a dimensão do impacto desta atividade em nossa comunidade. Muito obrigado e vida longa ao nosso ciclo de palestras. Dr. Gilberto Schwartzman, hoje aqui na Santa Casa, lançamento de 2 livros que envolvem a saúde, que envolvem a Santa Casa, inclusive um escrito pela sua esposa, Leonor Schwartzman. E o senhor, alguns dias atrás, também teve lançamento do seu livro no Teatro São Pedro, e hoje aqui prestigiando, a Leonor foi lhe prestigiar lá e hoje o senhor prestigia ela aqui. É uma honra muito grande para todos nós, médicos, que fomos criados todos aqui na Santa Casa, né? A Santa Casa é a origem de tudo que aconteceu de significativo na história de nossa medicina, não é? Então eu estou muito feliz de estar aqui com o lançamento dessas 2 obras tão importantes e cumprimento a minha querida esposa Leonor por manter essa reunião junto com a Vera Barroso e com o professor Goldani, já há 5 anos, essas sessões mensais sobre histórias da saúde. A saúde da medicina viva, né? E que tem gerado agora, então, o seu 2º livro. Então, meus parabéns a todos os que coordenam esse evento. Bom, e a Santa Casa também, que é o 2º livro também, e nós falamos também aqui com a professora Vera, também foi decisiva também para essa obra sair a esse nível que está sendo colocado aqui hoje. A Santa Casa, por muito tempo, ela teve uma função social, mas também agora passou a ser referência na medicina, não é isso? A Santa Casa sempre foi uma referência na medicina, e é a partir dela que se estruturou não apenas a assistência, mas também pesquisa, a educação, não é? Todos os professores que nós tiveram sua formação de alguma maneira aqui na Santa Casa, e ela serve a vários propósitos, né? Como as misericórdias que tem em vários locais, não só no Brasil, elas prestam um serviço social fundamental. Então a instituição é grande e está de parabéns. Bom, e a saúde tem história, não só para os médicos, mas enfermeiros, para todas as pessoas que estão envolvidas e querem ter uma cultura sobre a saúde, não é isso? Essas palestras que estão resumidas em cada parte do livro, elas traduzem, na realidade, uma memória da medicina do nosso estado e até do país, não é? Porque a medicina gaúcha é muito prestigiada. Então, eu convido a todos que leiam esses 2 livros hoje lançados, porque eles representam simplesmente a memória da nossa medicina e de nossas grandes instituições. Bom, na semana passada eu lhe entrevistei lá no Teatro São Pedro e o senhor levantou um alerta ainda que continuamos usando máscara, continuamos com cuidados, porque nós estamos num livro que fala sobre a história da saúde, um momento ainda importante de não abrir a guarda, né? Exatamente, nós ainda não vencemos essa pandemia e é fundamental que a população siga essas recomendações e que os médicos e profissionais de saúde sirvam de modelo para deixar clara a mensagem de uso de máscaras, distanciamento e vacinação. Agradecer o convite que me foi feito, agradecer a todos os presentes, porque Portugal e o Brasil, nós estamos juntos. A história não há nada
dizer, estamos juntos e estaremos sempre juntos, eu acho. Isso ninguém vai estragar, nem a pandemia. É engraçado que eu tinha acabado de chegar a Porto Alegre, tinha acabado de tomar posse no cargo que estou agora a representar, e o primeiro evento que eu tive que prestigiar foi precisamente aqui. A doutora Vera foi à vice-consulado, entregou-me o convite e foi, salvo erro, no lançamento das casinhas açorianas. Depois veio a pandemia, tivemos todos, cada um para o seu lado, fechados em casa praticamente, e o engraçado é que hoje eu vejo que o provedor da Santa Casa podia ser de qualquer sítio de Portugal, mas não, é de Braga. Eu tenho costela minhota, além de portuguesa, tenho costela minhota, a minha família materna é toda de Braga e o meu avô era escultor de arte sacra em Braga. Por isso, eu acho que nada acontece por acaso, cada vez mais, mas é com grande honra e orgulho que eu estou aqui hoje a ver que efetivamente o trabalho que foi realizado e que tem sido realizado, e não tenho palavras, é só muito obrigada, e em nome de Portugal e do Brasil, tudo isto continue da mesma forma como até aqui, tá? Obrigada. Estamos hoje aqui no Centro Histórico Cultural da Santa Casa de Porto Alegre, conversando com a doutora Leonora Schwartzman, que é médica, falar sobre essa literatura hoje que está sendo lançada aqui no centro. Hoje nós estamos lançando o segundo volume do livro A História Tem Saúde. Esse livro surgiu de um ciclo de palestras sobre história da saúde que nós estamos desenvolvendo aqui na Santa Casa, no CHC, já há 5 anos. Esse volume, o segundo, tem uma variedade de escritores, são uma multidisciplinaridade. Temos médicos, enfermeiros, historiadores, um comandante de avião, bioquímicos, várias pessoas da bioética também, que nos contribuíram. Estão envolvidos com a saúde. Envolvidos com a saúde, que proferiram suas palestras. Então é com muito orgulho que hoje nós lançamos esse segundo volume. Bom, e hoje nós vamos ter aqui várias presenças aqui prestigiando, porque paralelamente está sendo lançado também outro livro aqui, né? Sim, esse outro livro é sobre as Santas Casas de Lisboa, de Portugal e aqui do Rio Grande do Sul, é um trabalho conjunto também. Porque tudo começou lá em Portugal, né? Lá em Portugal e depois, né, foi desenvolvido, foi trazido aqui para o Brasil, com muito orgulho. Bom, e o público-alvo dessa literatura? Olha, os dois muitos são historiadores, são médicos, isso acho que faz parte da cultura médica, dos historiadores se dedicam ao estudo da história da saúde, e também tem enfermeiros, a equipe médica que acompanha esses trabalhos. Então não é só para médico, nem só para historiador, é para toda a população. É uma cultura, é um conhecimento sobre a saúde. São 2 obras feitas com muito carinho. Bom, isso aí é os mais pontos importante. principais que tu chamaria dessa literatura, desse livro hoje que está sendo lançado? Bom, isso fala sobre os das Santas Casas lá de Braga, das Santas Casas aqui do Rio Grande do Sul, que são fatos muito interessantes. A nossa Santa Casa aqui de Porto Alegre, que é o hospital mais importante. 212 anos, né? Então tudo isso, essa história é muito importante, todo mundo tem vínculo com esse hospital. Todo mundo teve e acompanhou a própria história de nosso estado. E hoje, antes que era um braço social, passou também a ser uma referência na medicina, a Santa Casa também, né? Sim, é a alta tecnologia, graças a Deus, é um hospital referência no Brasil. E as histórias também, todas elas voltadas para a saúde, isso enriquece não só a cadeia, as pessoas que estão envolvidas na saúde, mas também enriquece o conhecimento das pessoas saberem que a saúde é muito mais ampla do que se imagina, não é isso? Sim, a saúde faz parte do nosso dia a dia, todo mundo procura ter uma boa saúde, não é só na doença que nós nos lembramos da saúde. Eu acho que isso é muito rico, todos estamos envolvidos nisso e faz parte da nossa própria identidade, conhecer fatos históricos, situações importantes para todos. Dizendo que nós temos também aqui na Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre uma ancoragem histórica, mas pequena.
218 anos apenas, meu caro provedor, enquanto Braga foi instituído em 1513 e a Irmandade em 1558. Por isso, agradecemos a presença de todos os professores, em especial a professora Maria Barta, que esteve nesse palco aqui há pouco tempo, antes dessa pandemia, fazendo umas lições brilhantes aqui na Santa Casa, um curso que até hoje é lembrado. Saliento também o provedor de Campo Grande, que sempre está conosco nas Santas Casas. Nós aqui temos a propriedade de ser uma instituição, a segunda mais antiga, só a mais antiga é o governo do Estado. E temos exatamente a situação peculiar de sermos o maior órgão financiador do SUS do país. A União, Estado e município devem pagar o SUS. Nós aqui também trabalhamos, é a nossa função, não é reclamação, é constatação, mas pagamos mais ou menos 150 milhões por ano para ajudar o SUS. Além disso, ainda ficamos no verde um pouquinho, com exceção do último ano por causa da pandemia. Não é queixa, é apenas constatação. Uma grande honra termos aqui a vice-cônsul Filipa, de Portugal, e sempre estamos unidos exatamente, queremos ouvir as experiências das Irmandades de Portugal, o grande rumo que eles nos deram. E aqui nessa cidade nós também temos, e por isso fazemos esses congressos, sempre sob orientação da professora Vera Maria Barroso, que é a nossa líder. E como vocês notaram, a professora Vera Barroso e eu sofremos de timidez muito profunda e não gostamos de falar. E como temos vários historiadores que vão falar hoje, eu só desejo boas-vindas para vocês. Vamos ouvir os nossos líderes. A falar para Porto Alegre, da Braga, e principalmente quero saudar o Sr. Doutor da Santa Casa de Porto Alegre, Dr. Alfredo Guilherme Engler, na sua pessoa, todos os órgãos sociais. Agradecer também as simpáticas palavras que me dirigiu. E é uma honra realmente este protocolo, este intercâmbio que nós estabelecemos com Misericórdia de Porto Alegre, tendo em atenção principalmente o trabalho que tem vindo a desenvolver a doutora Vera. Realmente é para nós uma honra esta ação, esta iniciativa, esta interligação que a doutora Vera Barroso tem estabelecido com a Misericórdia, e não só a Braga, outros. E eu agora vou fazer uma pequena intervenção. O Sr. Promotor da Santa Casa de Porto Alegre, Dr. Alfredo Guilherme Engler, na sua pessoa, sou, portanto, os órgãos sociais. Senhora Reitora da Universidade Federal das Ciências de Saúde de Porto Alegre, professora doutora Lúcia Polanco. Senhora Diretora do Centro Cultural da Misericórdia de Porto Alegre, professora Vera Barroso. Senhora Professora Marta Lobo de Araújo, da Universidade do Minho, Cultural. Senhora Doutora Oswaldina Mesquita, autores e organizadores das obras históricas reveladas 7 e Saúde tem História 2, e neste momento também não deixava de consultar sempre a senhora Cônsul de Portugal em Porto Alegre. Senhoras e senhores convidados, foi com todo o gosto que a Misericórdia de Braga aceitou o convite formulado pelo Sr. Doutor da Santa Casa de Porto Alegre, Dr. Alfredo Guilherme Engler, e pela doutora Vera Barroso, diretora do Centro Cultural da Misericórdia de Porto Alegre, para fazer parte da cerimónia da apresentação de 2 obras de referência para a história das misericórdias e da sua missão interdisciplinar. É de salientar a relação de proximidade que as nossas instituições têm mantido desde 2019, onde tivemos o enorme gosto de receber em Braga a doutora Vera Barroso, que fez uma magistral conferência inaugural do nosso Congresso sobre o Centro Cultural Líder. Esta parceria seguir com um convite feito à nossa instituição em 2020 para integrar a exposição virtual sobre o património das misericórdias, uma iniciativa de enorme valia, numa altura em que
a comunicação, a cultura e entre os agentes culturais da comunidade. Este intercâmbio está também vincado na dinamização, por parte da União das Misericórdias Portuguesas, de congressos internacionais realizados em Portugal, no Brasil e mais recentemente em Macau, revelando a vitalidade global das misericórdias e do trabalho diversificado, transcontinental, nas diversas áreas em que cumprem a sua missão, dentro do espírito das 14 obras de misericórdia e do amor ao próximo. Em períodos de crise, foram sempre o ADN do trabalho mileiro, operando sempre em complementaridade com as entidades sociais, constituindo uma mais-valia para o país, no apoio e na resolução de problemas. Vice-Cônsul de Portugal aqui no estado do Rio Grande do Sul, Filipa Mendonça. Filipa, a emoção hoje de ver a história da saúde aqui na Santa Casa. É assim, o bem mais precioso que o homem tem, não há dúvida nenhuma, que é a saúde. Por isso, é assim, eu há bocadinho já disse, este evento emocionou-me por variedíssimas formas. Primeiro porque estou a representar Portugal aqui no estado do Rio Grande do Sul. Depois porque estou no Hospital da Santa Casa, onde está a decorrer este evento, onde é preservada a saúde e a história. E a união e a ligação que existe entre Portugal e o Brasil, e Brasil e Portugal. E isto é carregado de muita emoção mesmo. Um orgulho muito grande de ter iniciado, a semente iniciada em Portugal da Santa Casa? Sem dúvida nenhuma. É assim, é mais essa a ligação também que nos traz, não é? Que é a história da semente das Santas Casas de Portugal, fora de Portugal. E ver que as coisas continuam e perpetuam e os elos de ligação não se perdem e a história também não. E eu acho que isso é uma coisa muito bonita de se ver e de se sentir. Obrigado. Filipa Mendonça, Vice-Cônsul de Portugal aqui no estado do Rio Grande do Sul. Obrigado. Aos que estão no Brasil, boa tarde aos que estão nas demais localidades. Estou aqui com a tarefa de apresentar uma parte da obra Saúde Tem História, em sua segunda edição, com muita satisfação e com um mister de ansiedade, com os mesmos sentimentos do provedor que realizou o prefácio da obra, Alfredo Engert. Saúde Tem História é a segunda publicação do Centro Cultural Santa Casa, cujo primeiro volume foi disponibilizado em 2018. É um marco que compartilha um nome com a obra de um importante historiador que abriu espaço para a análise da história da saúde e das doenças desde meados do século XX, Jacques Legoff. É uma tarefa brilhantemente continuada por esta obra no momento em que a Santa Casa completa 218 anos. O Centro Histórico-Cultural Santa Casa é um incansável guardião das memórias da cidade de Porto Alegre através do fabuloso acervo documental que preserva, subsidiando a produção do conhecimento nas mais diversas áreas. Além disso, realiza muitas atividades culturais de estímulo e reflexão sobre e para a história da cidade de Porto Alegre. O objetivo da publicação é apresentar palestras proferidas por pesquisadores e profissionais no centro, em diversos temas, durante os anos de 2019 a 2021. A primeira parte são 6 textos reunidos nesta edição. O primeiro é de Aloísia Schutte, médico aposentado da Santa Casa e professor da Faculdade de Medicina da URGS. Apresenta memórias de sua vida e de sua presença nessas instituições. Valdomiro Manfroy, também médico, contribui com um texto em que a personagem Madalena apresenta seus anseios frente à pandemia desde janeiro de 2020, refletindo a partir das notícias e sobre as possibilidades de repetir tragédias passadas. Daiane Rossi, historiadora, analisa os discursos sobre a pobreza e suas formas de identificação a partir das correspondências enviadas pelos pobres para a Intendência Municipal de Santa Maria, procurando entender a relação entre público e privado para esses indivíduos desprovidos de recursos. Gabriele Verenick Salves, também historiadora,
apresenta os caminhos da saúde pública no Rio Grande do Sul de 1928 a 1945, período em que analisa duas reformas sanitárias, em 1929 e 1938, demonstrando uma nova perspectiva de que era preciso educar as pessoas para a higiene e a saúde pública a partir dessas reformas. Carlos Gottschall, médico, apresenta a importância da Enfermaria 29 na Santa Casa de Misericórdia, organizada em 1948, vinculada à proposta de ensino médico junto à Faculdade de Medicina. Nesse espaço formaram-se médicos e, a partir daí, construíram vários serviços no Rio Grande do Sul. Meu texto de historiador apresenta como o acervo documental existente no Centro Histórico-Cultural permite apontar inúmeras reflexões sobre a história da saúde e da vida na cidade de Porto Alegre. São muitas as inspirações dos autores, com uma contribuição para pensar no Rio Grande do Sul a partir das suas páginas. Como os organizadores da obra, Leonor Schwarzman, João Carlos Goldani e Vera Lúcia Barroso ressaltam, o conhecimento empodera, favorecendo a defesa da vida e da reflexão como pilares da sociedade. Uma ótima leitura a todos. Muito obrigada. Newton Belsareno aqui da ANAPS aqui hoje, prestigiando esse grande evento aqui, que é a história da saúde, hoje retratada em 2 livros, e aqui na Santa Casa, onde tudo começou há mais de 200 anos. 218 anos da Santa Casa, a Casa da Roda, a história viva dessa entidade que acolhe a sociedade indiscriminadamente, fazendo bem. E nós estamos orgulhosos, né? A ANAPS aqui presente, prestigiando a Santa Casa, prestigiando a doutora Leonor, doutor Gilberto Schwarzman, que são nossos amigos do coração, e a gente tem grande admiração por ele e por ela também, né? E amanhã estaremos presentes no lançamento do livro também, Sérgio. É verdade. E então a gente só tem a agradecer ao doutor Gilberto, à doutora Leonora, e desejar mais sucesso para eles ainda. E o dia 8 de novembro, o doutor Gilberto estará na Assembleia Legislativa promovendo uma palestra que tem a participação da ANAPS, que está organizando no Fórum Democrático da Assembleia Legislativa, e ele é nosso convidado lá. Estamos hoje aqui na Santa Casa, aqui, onde está sendo lançado o livro Saúde Tem História, e também Histórias Reveladas, volume 7. Estamos aqui no Centro Histórico Cultural da Santa Casa de Porto Alegre. Tenho a honra e o prazer de receber o Dr. Achuti, que é médico, cardiologista e de medicina interna. Doutor, fala um pouco sobre a história da saúde, a história da medicina, que o senhor conhece muito bem. O início da nossa história, em geral, a não ser que a pessoa já tenha alguma outra tradição familiar direta, é a Santa Casa, né, que começa tudo por aqui, né? Os 25 anos primeiros da minha profissão foram centrados na Santa Casa. Depois eu levei o que eu aprendi aqui para mais 60 anos, né, depois. A obra Histórias Reveladas 7, ela reúne autores portugueses e autores brasileiros, sobretudo tratando de santas casas de misericórdia. Temos textos na primeira parte desta obra, que reúne pesquisadores e investigadores, especialmente da Universidade do Minho e da Santa Casa de Misericórdia de Braga, de Póvoa de Lanhoso e também de Viana do Castelo. E na segunda parte nós temos autores de santas casas brasileiras e também da nossa Santa Casa de Porto Alegre. Por isso que vai ser lançado no Brasil e em Portugal. Exatamente. Teremos a presença nessa cerimônia do Dr. Bernardo Reis, que é provedor da Santa Casa de Misericórdia de Braga, e da professora doutora Maria Marta, que é professora da Universidade do Minho, que é co-organizadora comigo da obra Histórias Reveladas 7. O público-alvo dessa literatura? Como? O público-alvo dessa literatura? O público-alvo são médicos, historiadores,
gestores de santas casas e colaboradores de instituições de misericórdia em Portugal e no Brasil também. E a Santa Casa sempre teve um protagonismo, desde a história, do início da história do Brasil, na saúde, né? Com certeza. A Santa Casa, como instituição, ela é uma casa devotada não só aos necessitados, mas à sociedade, e que nasceu em Portugal em 1498, pela rainha Dona Leonor, para acudir os pobres naquela altura em Lisboa. E por onde Portugal se expandiu, santas casas foram criadas. A nossa é uma jovem senhora de 218 anos, se comparada com a primeira de 1498. E um grande orgulho dos gaúchos. Um grande orgulho, porque é o mais antigo hospital do Rio Grande do Sul, a primeira misericórdia do nosso estado, a segunda é de Pelotas, é a nossa. Portanto, é a protagonista do cuidado de pacientes doentes, ou também de alienados mentais, de crianças abandonadas, de prisioneiros, de imigrantes e também de pessoas de diversas classes sociais.